Boa noite, queridos e queridas do Evangelho da Noite, os queridos amigos que de alguma forma seguem o Evangelho da Noite, na paz e no amor do Cristo, de suas casas, fazendo com que essa caravana do Evangelho da Noite possa visitar os seus lares, dessa forma reequilibrando, reenergizando e sanitizando os nossos lares, com todos aqueles que nele habitam. Os nossos queridos amigos espirituais podem ungir os nossos corpos, que são os nossos templos. Então, nós vamos iniciar, como fazemos tradicionalmente, com a leitura de uma página de um desses livros edificantes, de mensagens, que foram psicografados por Francisco Cândido Xavier e foram ditados pelo Espírito de Emmanuel. E desta feita, nós vamos utilizar o Fonte Viva. Fonte Viva, e a mensagem, a lição, é a de número 76, fermento espiritual. Olha que maravilha, fermento espiritual. Vamos botar aqui. Vamos de fermento espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Bonito, né? Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros, e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as missões de quantos nos conhecem, direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em quem nos ouve, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles em que situam em posição inferior à nossa, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaborações das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reforma, edificando, é aceitar. O único processo, portanto, de reformar, edificando, é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente,
por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois governa expressões e palavras, através das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento tem um homem. O pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor, se lhe revela reto e limpo, graças a Deus. Ai, Jesus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus. E graças ao Espírito Santo de Deus. E graças ao nosso patrono São Francisco de Assis. Graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Graças. Que a tua luz, a tua paz e o teu amor, Senhor, estejam conosco mais uma vez nessa noite de luz, nessa noite de banquete farto, junto com a espiritualidade. Que a equipe, a egrégora do Evangelho da Noite, possa visitar os nossos lares físicos e espirituais, a fim de poder reequilibrar as forças, reenergizar e também sanitizar o ambiente, assim como todos aqueles que convivem conosco neste ambiente. Mas que possamos também, Senhor, levar essa luz, esse equilíbrio, essa paz para onde quer que nós possamos estar. Então, que também o nosso ambiente de trabalho seja envolvido, que o nosso ambiente onde moramos, a vizinhança, que as nossas relações familiares e de amigos, todos esses lugares onde circulamos e convivemos com outros irmãos da mesma senda. Senhor Jesus, obrigado por tudo. Envolve-nos agora, hoje e sempre. E permite, Senhor, com que nós possamos dar por iniciado o culto dessa noite, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Vamos ver isso aqui. É efeito da luz, essa luz que está ali aparentemente piscando ali atrás, é um efeito entre essas luzes daqui da frente e aquelas de trás. Quer ver? Ó? Se eu boto assim, ó, ela fica branca ali no meio, tá vendo? Aí eu venho para cá assim, ó, aí pronto, aí, entendeu? Mas esse efeito não está acontecendo lá não, só acontece na câmera. Você vê como é que tem muita coisa que a gente vê, julga que vê e não é verdade, né? Isso é uma lição. Isso é uma lição. Então, vamos lá. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. E a gente, na outra vez, acabou o capítulo 5, tá? Que é um capítulo curto, né? Sabe por quê? Ele foi até o versículo 39 só, o capítulo 5. E aí hoje nós vamos começar o capítulo 6.
como é que é o capítulo 6? Ele começa com a questão do sábado. Você vê que não tem uma quebra de assuntos, porque o último foi a questão do jejum. Então a gente está num momento que os fariseus, fariseus eu estou simplificando, tá? Era todo mundo que pertencia à sinagoga, que estava sem o que fazer na vida, foi lá ficar atrás de Jesus, tá? E essas pessoas eram os escribas, os fariseus, os saduceus menos, porque eles eram de classe alta, eles tinham mais o que fazer, né? Mas os fariseus certamente, né? E os sacerdotes, né? O sacerdote, né? O sumo sacerdote não, porque ele era muito conhecido e quase não saía da sinagoga. Mas os outros que estavam lá se iniciando também iam atrás. E os escribas e fariseus e os anciãos da sinagoga, que era um conselho consultivo. Então esse povo aí, né, já está todo mundo lá andando na cola de Jesus, mas assim, é claro que tinha curiosidade para ver os milagres, né? Até na esperança de desvendar algum segredo, desmascarar Jesus. Mas eles iam ficando, eram completamente fascinados com os milagres. Então eles viam os milagres e ficavam escutando o que Jesus dizia, para pegar ele na curva, dar uma enquadrada no Jesus. Então a gente está vindo já, Jesus já chamou Levi, que era um cobrador de impostos, né? Que era a classe mais execrada naquela sociedade, né? Ele era esqueci o título agora. Enfim, cobrador de impostos, e ele, depois ele dá a festa, o que chama banquete de Levi, que na realidade é o apóstolo Mateus. O banquete de Levi vão todos os cobradores de impostos. E aí o que acontece? Eles enquadram Jesus. Depois eles ficam observando os hábitos dos discípulos, que não lavam a mão. Dão uma enquadrada em Jesus, né? Então eles vão até que eles, já em deslocamento, o Jesus, os apóstolos, os discípulos, as outras pessoas que estavam seguindo, estão andando lá pela periferia das cidades e passam, os apóstolos estão com fome, passa por um campo de milho, que as espigas já estavam maduras, os apóstolos pegam as espigas, debulham, né, respigam e comem. E aí eles enquadram Jesus, porque era sábado. Não podia fazer colheita sábado. E comer, você tem que comer, a comida foi preparada no dia anterior, você não pode cozinhar no sábado. Mas eles não puderam falar isso porque eram espigas, né? E eles não cozinharam nem nada, estavam comendo os grãos. Só que não podia ceifar no sábado. Aí eles dão uma enquadrada no Jesus. E ainda por cima, a questão do jejum, que eles deveriam estar fazendo o jejum. Enfim, eles estão vindo nessa pegada. Se você pegar os cultos anteriores, vocês vão ver que está vindo nessa pegada de seguir Jesus para enquadrá-lo, para depois finalmente levar a julgamento e matá-lo, que aí vai deixar de atormentar a sinagoga e a igreja. A igreja não, a sinagoga, que não tinha igreja ainda. E aí é o início, capítulo 6, versículos 1 a 5. Chama a questão do sábado. Aconteceu num sábado passar Jesus
pelas searas, e seus discípulos colhiam espigas e, debulhando-as com as mãos, as comiam. Perguntaram alguns dos fariseus: por que fazeis o que não é lícito nos sábados? Respondeu-lhes Jesus: nem ao menos leste o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, que somente aos sacerdotes era lícito comer, e os deu também aos que com ele estavam? E acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Entenderam? Então, olha que lição maravilhosa. É tão maravilhosa que os 3 evangelistas sinópticos relatam, tá? Marcos, Mateus e Lucas. E aí, o Mateus é o que mais escreve, tá? E o Mateus fala assim: naquela ocasião, num sábado, passou Jesus pelas searas. É claro aquilo que eu falei. Quando Jesus expulsa um demônio dentro da sinagoga no sábado. Você acha que foi à toa? É claro que ele já fazia para mostrar que pode fazer regras, leis, mas aquilo não tem que ser submetido à própria necessidade humana, à ordem humana. Aquilo ali é feito às vezes para você poder congregar todo mundo e regrar o grupo, né, para fazer as mesmas coisas, os mesmos horários. Mas, assim, se alguém tiver uma individualidade, uma necessidade particular, pode não fazer aquilo e vai estar bem também, aos olhos de Deus. Porque não é isso que Deus pede, né? Muito menos Jesus, que façam atos exteriores e... Entende? Isso daí, que chama esses rituais, né? E essa ritualística, ela é mais para guiar a mente dos humanos. A espiritualidade não precisa disso. Muito menos os avatares. Isso existe mais para gente ir seguindo, entendeu? Então, os cultos, as missas, eles têm um procedimento, aí você vai seguindo, tem a primeira leitura, canta um salmo, vem a segunda leitura. Na casa espírita, lê uma página na entrada, para você já ir pensando nessas coisas da vida espiritual. Depois a gente faz uma oração para pedir licença ao mundo espiritual, chamar a espiritualidade que trabalha naquela culto, naquela sessão, naquele trabalho. E entendeu? Aí tem, no caso aqui, o estudo do trechinho do Evangelho, seguindo o Pastorino, né? Seguindo na divisão, né? Nem tudo que o Pastorino fala é reproduzido aqui e às vezes, a maior parte das vezes, abrange um território maior até do que o Pastorino colocou lá. Então, mas ele é referência, né? A coleção Sabedoria do Evangelho, tá? Geralmente lá nos textos complementares ao vídeo, comentários, eu acho que chama comentários do vídeo, tem lá onde é que está no Sabedoria do Evangelho, onde é que você acha esse estudo que está sendo feito aqui. Porque são 8 volumes, né? E Pastorino não ficaram faltando os últimos capítulos dos Evangelhos,
porque o pastorino faleceu sem completar a obra, né? Mas tem 90% do Evangelho estudado. E aqui, você vê, é tão importante que os 3 evangelistas sinóticos narram. Então, por exemplo, naquela ocasião, em Mateus, num sábado, passou Jesus pelas searas, e tendo fome, seus discípulos começaram a colher espigas e comer. Vendo isto, os fariseus disseram-lhe, vendo isso, os fariseus que já estavam lá atentos, dois para pegar uma falha, disseram-lhe: teus discípulos estão fazendo o que não é lícito aos sábados. Mas ele disse-lhes, Jesus: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem a seus companheiros, mas somente os sacerdotes? Aí já eles ficavam com mais raiva ainda, porque Jesus ainda contrapunha com um texto bíblico do Antigo Testamento que eles deveriam saber, né? Ou não sabiam mesmo, que eu acho até pior, ou fizeram a cara de paisagem, né? Aí, não lestes a proposição que não era somente sacerdote, ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Digo-vos, porém, aqui está o que é maior que o templo. Digo-vos, porém, aqui está o que é maior que o templo, ele, Filho de Deus. Mas se tivesseis sabido o que significa misericórdia, quero e não um sacrifício. Misericórdia quero e não um sacrifício. Não tereis condenados os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado também. Esse é o mais completo, assim. Mas você vê que a narrativa não é alterada e, inclusive, as frases que foram proferidas, elas estão entre aspas e são as mesmas nos 3 relatos, tá? Por exemplo, essa: nunca lestes o que Davi fez quanto à necessidade e fome? Ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, sendo Abiatar? Isso é em Marcos, aí ele dá uma informação a mais. Como entrou na casa de Deus, sendo Abiatar sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição. Os pães da proposição eram os pães que eram colocados no altar para a cerimônia, tá? E aí, depois da cerimônia, os sacerdotes podiam comer. Mas ele, como ele ali está narrando e denunciando que os sacerdotes, dentro do templo, eles com fome, eles comiam aqueles pães antes, depois da cerimônia. Eles mesmos não tinham cerimônia. Aí, como entrou na casa de Deus, sendo Abiatar sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda os deu a seus companheiros. E acrescentou: o sábado foi feito por causa não do homem, e não o homem por causa do sábado. Aliás, aqui tem um não a mais no texto, está errado. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, ele está falando que é por ele ser o Filho de Deus, né? Ele ser
enviado de Deus, filho de Deus esperado, prometido, mas ele está dizendo também que é para todo mundo, para todos os filhos de Deus, que somos todos nós, como ele já deixou claro. Então, não é só porque é ele está mostrando com essa lição que não foi casual, né? Todas as curas, repare isso, todas as curas, expulsão de espírito, né? Os milagres, eles têm que mais ou menos 35 milagres durante os 4 evangelhos. Eles são feitos de forma didática. Cada um tem um contexto, cada um vai passar uma mensagem sobre esse tópico, milagre, cura, né? E cada um vai ser envolvido de acontecimentos que, na verdade, às vezes transcende a própria cura. A cura é só para chamar a atenção do entorno, de alguma coisa que está no entorno. Aqui, por exemplo, é a questão de ser sábado, né? Então, como é o nome da lição, justamente o nome da lição é a questão de sábado. Então, quer dizer, a questão é a grande questão, porque você não podia cozinhar, você não podia fazer trabalho no sábado, não podia colher espigas, não podia, por exemplo, já modernamente, os judeus que moram em apartamento, eles não podem usar o elevador no dia de sábado, tem que subir de escada. Aí alguém vai falar, mas eles justamente vão usar o elevador para não fazer trabalho. Quem vai trabalhar é o elevador. Não adianta você fazer esse tipo de ponderação, porque não tem resposta e continua não podendo usar. E também não pode cozinhar também no sábado. E para assegurar que o sábado era o dia que o povo todo tinha que ir à sinagoga, você também não podia andar muito. Você não ia poder visitar sua mãe na cidade do lado, porque não podia dar mais de 2.000 passos. Entende? Que é justamente só para você ir na sinagoga e voltar, para você professar. Entendeu? É como, por exemplo, então, os judeus, no sábado ninguém trabalha, o pessoal vai na sinagoga, etc. Aí, mas domingo, está tudo funcionando, porque o domingo é o primeiro dia da semana. Aí, se você olhar no catolicismo, aí eles deram uma invertida nisso, como domingo não se trabalha também, que o sábado, até bem pouco tempo, era usado pelas empresas, e muitas empresas ainda usam. E o domingo é que é o dia de repouso. E aí o domingo é o dia do pessoal ir à missa. Foi a missa de domingo? Como se só tivesse missa aos domingos. Né? Nas igrejas que menos tem missa, na segunda tem uma missa às 7 horas da manhã. Mas depois, nos outros dias da semana, tem 3, 4 missas ao longo do dia. Tá? E muitas missas agora, como a de Aparecida, estão sendo televisionadas ao vivo. Então, não tem mais esse problema que eu tenho que esperar o dia de domingo. Tá? Você viu, os evangélicos, eles já resolveram isso. O culto é de noite. Então, volta do trabalho e vai para o culto. A prescrição é ir todo dia ao culto. Mas, vamos dizer, o normal das pessoas ou elege um daqueles cultos que são temáticos, né? Aqui na Praça Santos Penha, o Cinema Carioca virou Igreja Universal. Eu só sei disso que eu vou falar porque eu passava lá na porta e vi anunciado, tem um dia que é a Fronha do Amor, tem o outro dia que é da Rosa Vibrada,
Tem o outro dia que é da corrente do não sei o que lá do bem. É claro que aí eles começaram a fazer os cultos temáticos para ver se chama a pessoa todo dia. Mas eu acredito que vá mais gente mesmo no final de semana, né? Então, lá para eles é o sábado. E aí Jesus vai começar a mostrar que seguir a Deus não é fazer só as coisas externas, né? E ele mostra também como isso não é uma coisa nova, né? Quer ver? Respondendo Jesus, Jesus falando com os fariseus, nem ao menos leste o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, sendo Abiatar sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, os pães que já estavam ofertados no altar, os quais só aos sacerdotes era lícito comer, e ainda os deu a seus companheiros. E aí completou: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, assim, mostrando, né, como se fosse uma subversão, né, que até então, eu acho que foi na fala passada, que ele fala assim, mas vocês estão falando de honrar a Deus, mas vocês têm aquela doação ao templo, que você, quando você faz aquela doação, você fica, inclusive, descompromissado de assistir seu pai e sua mãe. Você dá o corban, você dá todo o seu dinheiro ao templo, com esse nome de corban, e aí você não pode mais reverter, você não pode mais retirar. E você pode, inclusive, deixar o seu pai e sua mãe desassistidos. Mas lá nos 10 mandamentos, está escrito, honrará teu pai teu pai e tua mãe. O honrará é no sentido de assistir pela vida toda. Não interessa se brigou, se odiava. Lá nos mandamentos não tem nada, nenhuma observação. E eles criaram uma outra norma, né? Eles quem? Esse povo ligado ao templo, que desobrigava a pessoa, não, pode doar tudo para a sinagoga, mas como é que eu vou? Aí, cuidar do seu pai e da sua mãe? Não, não precisa, aí você pode deixar eles morrerem à míngua. Aí Jesus lembra a eles isso, mas vocês descumprem, na careta, descumprem os mandamentos lá de Deus, que recebeu de Deus, os 10 mandamentos. E agora vem falar de seguir a lei. Isso foi 2 ou 3 passagens atrás, que eles vêm lá pegando no pé de Jesus. Entendeu? Aí ele fala, tem uma hora que ele fala, bem que foi dito, né? Esse povo me segue com os lábios, mas não com o coração. Né? Eles dizem as coisas, seguem a ele não, né? Esse povo aí seguiu o Velho Testamento. A Jesus eles estão ouvindo, estão decidindo se vão seguir ou não. E a maioria não seguiu, né? E aí, esse aí, que aí fala só os fariseus, são os que estão se julgando, como se julgavam para todo mundo, os donos da lei, os que faziam tudo certo, entendeu? E ditavam a regra, né? Como Jesus vem desmascarar a regra que muitas vezes eles mesmos não seguiam. Então a religião não é isso. A religião é a conversa de Jesus com a samaritana, capítulo 4 de João, só tem lá. Que a samaritana pergunta se rezar lá naquela capela que eles construíram lá perto da comunidade deles, se aquilo ali tinha validade. E qual é a resposta? Pode rezar
Eu estou fazendo mais dramático. Mas Jesus responde: ah, claro, pode rezar em qualquer capela. O negócio Jesus quer, Deus quer pessoas que o sigam. Ele não quer atos da boca para fora. Ele quer atos reais da vida. Em verdade, quem deu a maior contribuição de hoje foi essa pobre viúva que deu 2 moedas. E não aqueles que jogavam, cântaros de moedas dentro do gasofilácio para fazer bastante barulho e se aparecer, como diz o povo, os ricos. Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico. Vamos nos colocar de maneira confortável na cadeira ou também recostado. Seria interessante que não dormissem, tá? E acompanhassem esses mantras, imaginando que a água da sua casa vai ser fluidificada e que os queridos amigos espirituais, os seus anjos da guarda e da falange de Francisco, vão lhe aplicar o passe fluídico terápico. Elevemos mais uma vez aos nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução. Rogamos de inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão, a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor, ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus, e graças ao Cristo de Deus, e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, às egrégoras da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite,
graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Queremos agradecer esse banquete vibracional que acabamos de receber e ainda estamos. Agradecer o convite que tivemos para comparecer aqui hoje para esse culto e por efetivamente termos aproveitado o convite e termos efetivamente comparecido. Agradecer à equipe espiritual do Evangelho da Noite que visitou os nossos lares e sanitizou-os, além de reenergizar e reharmonizar, de forma que assambarcou todos os que neste ambiente físico convivem, físico e espiritual. Então nós queríamos, Senhor, rogar para que um quanto de luz possa ser enviado para a transição planetária, um quanto de luz para essa humanidade encarnada e desencarnada. Que essa humilde contribuição nossa possa vir favorecer a essa humanidade nesse momento. Pedimos ainda, Senhor, pelo envolvimento de todos esses queridos amigos espirituais que estão à frente de grupos, de lideranças espirituais, que todos possam ser envolvidos, abraçados, protegidos e conduzidos na paz do Cristo. Queremos, Senhor, ainda envolver, abraçar e conduzir todos esses irmãos que estão à frente de lideranças físicas e materiais, grandes somas de dinheiro, grandes corporações internacionais, órgãos internacionais, prefeitos, governadores, presidentes, ministros, que todos possam ser muito bem amparados e envolvidos na paz do Cristo. Agora vamos fazer 30 segundos de silêncio para que possamos colocar nossas demandas individuais. Nosso Senhor Jesus Cristo, só nos resta pedir a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da Noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, graças a Deus. Que sejamos todos envolvidos na paz e no amor do Senhor e que tenhamos uma excelente semana.